Olá pessoal, estamos iniciando a quarta aula. Este é o primeiro módulo do curso de Java para concursos. Na aula anterior nós vimos constantes literais e conversão de tipos primitivos. Agora vamos estudar os operadores. Quando a gente está falando de um programa em Java, a gente está falando de uma série de ações, de uma série de operações que em conjunto implementam uma funcionalidade desejada pelo programador. Então, operadores, eles realizam essas operações. E essas operações acontecem entre operandos. Nós temos diversas operações. Lá na sua matemática, no seu ensino fundamental, você aprendeu que nós temos 4 operações matemáticas fundamentais: adição, subtração, divisão e multiplicação. Pois é, acabamos de falar de 4 operações em Java. E temos 4 operadores para essas 4 operações. Quais são os operadores lá que você aprendeu na matemática? O sinalzinho de mais, o sinalzinho de menos, o vezes, que é o xizinho, e a divisão, que pode ser uma barra inclinada. Então, operadores nada mais são do que elementos do código que perfazem operações. Nós temos operadores unários, binários e ternários. Unários, eles envolvem apenas um operando, binários, 2 operandos, e ternários, já adivinha? 3 operandos. Aí embaixo, no nosso exemplo, nós temos um pedacinho de código que faz uma adição, que faz uma operação de adição. Nós temos o operador mais e temos 2 operandos, o x e o 4. Aí vem logo aqui a definição de expressão, pessoal. Sabe o que é uma expressão? É um conjunto legal de operandos e operadores na linguagem de programação Java. Quando você faz 2 mais 3 vezes 5 menos 8, você tem uma expressão matemática lá na sua matemática que você aprendeu no ensino fundamental. Aqui, quando você soma, multiplica, divide e realiza outras operações em variáveis e em literais, você está fazendo uma expressão em Java. Você acabou de escrever uma expressão em Java. X mais 4 é uma expressão que tem um operador e 2 operandos. Então, vamos falar dos nossos queridos operadores. Nós temos diversos operadores em Java. Eu tenho até medo que essa aula tenha que se transformar em 2, porque são muitos operadores. Mas enquanto a gente não decide se vai ser 1 ou 2, vamos lá. Operadores unários. Nós temos o operador menos e o operador mais. Como ele é unário, ele fica do lado de um operando. O operador menos, ele retorna o negativo do operando. Se você tiver lá 2 e você colocar menos 2, você passa a ter como resultado dessa operação com o operador menos e o operando 2, o resultado dessa operação é menos 2. Lógico, né, pessoal? Se ele vai retornar o negativo de um operando, e o operador mais retorna o valor do operando, ele não faz nada. Porque se o operando é 2, ele retorna 2. Se o operando é menos 2, ele retorna 2 do mesmo jeito. Então vamos ao código. Na primeira linha, nós estamos criando uma variável chamando ela de x, dizendo que ela é um float, é um número decimal, e vamos armazenar dentro dela a literal 4.5f, o famoso 4,5. Você deve ter tirado muito 4,5 na sua escola, sabe bem o que é um 4,5 do que eu estou falando. Na segunda linha, estamos criando uma variável chamada y. Ela também é um float e ela vai receber o resultado da operação mais x. E ela vai receber o resultado da expressão mais x. Como x é 4,5, estamos aplicando no operando x o operador mais. O que é que y vai receber? 4,5, né, pessoal? Está aí do lado direito um comentáriozinho explicitando para você o que é que vai ficar dentro da variável y após a execução da linha pela máquina virtual Java. Na terceira linha, nós temos mais o float z, e ele vai receber menos x. Como x é 4,5, o resultado de menos x é menos 4,5, e z recebe menos 4,5. Então, beleza, pessoal? Operação é isso, é você realizar alguma coisa. No nosso caso, a gente está utilizando os operadores mais bobinhos que tem, o menos e o mais. O menos retorna o negativo e o mais retorna o próprio valor do operando. Serve para nada esse mais. Mais operadores unários. Agora vamos aos famosos operadores de incremento e decremento. O operador de incremento, mais, ele é tão famoso que quando o pessoal lá que estava trabalhando com C criou C orientado a objetos, resolveu colocar C++ como nome da nova linguagem de programação que eles estavam criando. O operador de incremento, o que ele faz em Java e em outras linguagens de programação? Ele soma 1 ao valor do operando. Então, quando o cara lá criou C++, ele queria dizer que C++ era igual a C mais 1. Entenderam a sacada da jogada de marketing do nome? Então é isso, o operador de incremento, ele soma 1 ao valor do operando. Somar 1 é coisa que você faz muito em programação, por isso que tem um operador só para isso, para facilitar a escrita. Em vez do cara ter que digitar lá mais 1, ele bota mais. É bem mais rápido digitar mais do que digitar mais 1. Não é verdade, pessoal? Ele pode ser utilizado antes, aí ele é pré-fixado,
ou depois do operando, aí ele é pós-fixado. Normalmente não tem diferença se você vai usar o operador de incremento pré ou pós-fixado. Você vai ter diferença quando o valor de uma expressão com mais é atribuído a uma variável. No pré-fixado, a gente primeiro soma 1 ao operando e depois atribui o resultado dessa operação à variável que está recebendo o resultado dessa expressão. No pós-fixado é o contrário. Primeiro você atribui o valor e depois é que você vai somar 1 àquele cara lá. Vamos ver na prática? Olha aí, o operador de incremento, mais. Vamos ver na prática. Na primeira linha, eu criei um inteiro x e disse que ele é 4. Na segunda linha, eu criei um inteiro y e atribuí a ele o resultado da expressão mais x. Olha aí, o operador de incremento pré-fixado. Como ele está pré-fixado, primeiro você vai ter a soma, vai somar 1, e depois é que você vai atribuir o valor. Então, x, você soma 1, x passa a ter 5, e atribui o 5 ao y. Entenderam? Primeiro você soma 1, depois você atribui. Como resultado disso, a gente vai ter 5 armazenado em y. Agora, na terceira linha, a gente está criando uma terceira variável chamada de z, inteira também, e estamos usando o x ou seja, usando o operador de incremento pós-fixado. Se é pós-fixado, primeiro ele atribui o valor que está armazenado em x. Qual é o valor que está armazenado em x? A gente sabe que é 5, que vem lá da segunda linha. Então, z recebe 5. Aí, depois é que você vai somar 1. Aí, x recebe 6. Captaram a ideia? Operador de incremento, mais. Se está antes do operando, você primeiro soma e depois atribui o valor. Se está depois, você primeiro atribui o valor, depois você soma. Isso cai que nem água. Isso cai muito, pessoal. Vocês precisam saber a diferença entre o x e o x++. E o operador de decremento menos, ele faz exatamente o contrário do mais. O mais soma 1, o menos diminui 1 do operando. É um operador unário, só tem um operando. Vamos ver na prática, aí embaixo no código, mesma coisa, pessoal. Estamos criando a variável x dizendo que ela é 4. Estamos criando na segunda linha uma variável y e atribuindo a ela o resultado de menos x. Se é pré-fixado, primeiro ele vai fazer a operação e depois é que vai ter a atribuição. Menos x, x recebe 3. X era 4, menos 1, 3. Depois, y recebe 3, que é o resultado da operação. Então, y igual a menos x. Você tira 1 do x, fica 3 e atribui 3 a y. Na terceira linha, nós temos o z. Chegou o z aí, ó, uma nova variável. E vai ser atribuído ao z o valor resultante da expressão x menos. Como é pós-fixado, o operador de decremento menos está pós-fixado, primeiro você vai atribuir. Então, z vai receber o que está lá em x antes de fazer a operação. O que é que tem em x? Lá da segunda linha a gente viu que x é 3, então z recebe 3. Depois que você atribuiu 3 ao z, você vai ter a realização da operação. Você vai ter x menos. X era 3, passa a ter 2. Beleza? Não errem isso, pessoal. Isso cai muito. Vocês estão lendo o código, vocês vão ver mais e menos direto. Saibam disso, pelo amor de Deus. Vamos a mais operadores unários. Operador lógico de negação, ponto de exclamação. Lembra lá da lógica booleana, verdadeiro, falso, true, false? Se eu aplico o operador lógico de negação numa variável ou numa literal booleana, nós teremos como resultado disso o contrário. Se era true, teremos false. Se era false, teremos true. Então, vamos para a nossa primeira linha ali, ó. Boolean x, criei uma variável x e disse que ela é boolean, e atribuí a ela o valor falso, false. Na segunda linha, eu criei uma variável y e disse que ela vai receber o resultado da expressão ponto de exclamação x, operador lógico de negação aplicado em x. Como x era false, y recebe true, que é o contrário do que está armazenado em x. Se x tem false, passa a ter true em y. Tranquilo? Muito fácil, né? Operador lógico de negação, ele inverte. Se está true, vira falso. Se está falso, vira true. Então, vamos lá. Operador not, que é o nosso querido tiozinho. Se a gente acabou de ver o operador lógico de negação. O que é que ele fazia? Transformava booleans, quer seja uma expressão, quer seja uma literal, quer seja uma variável, no seu inverso. Se tinha armazenado lá true na memória RAM, passa a ter false. Se tinha false, passa a ter true. O operador not trabalha do mesmo jeito, mas ele vai trabalhar com números inteiros. E o resultado é o complemento bit a bit do operando. Não é que se você aplicar o not, 1, 2, você vai ter menos 2. Não. Quem é que faz isso? O menos, né? O operador menos lá.
Aqui estamos falando do operador NOT. O que ele faz? Ele pega a representação em bit do número que está lá armazenado no local onde no operando e inverte. Se tinha 0, passa a ter 1. Se tinha 1, passa a ter 0. Então, vamos ao código. Int x igual a 2. Veja ali embaixo que o 2, quando a gente representa ele em binário, ele é igual a uma carreira de 0, 1, 0. Quando, na segunda linha, eu crio uma variável y e digo que ela recebe tiozinho x, essa operação nada mais é do que pegar x e inverter seus bits. Olha lá embaixo, ó, o 2, que tinha uma carreira de 0, 1, 0, invertido ele é igual a menos 3, que é uma carreira de 1, 0, 1. Então, y passa a ter menos 3. Só vai ter funcionamento. Isso aí só vai servir na hora que você estiver trabalhando com números binários, né? No nosso mundo dos números decimais, você vai acabar se complicando se usar esse tiozinho no lugar do operador de negação, o menos. Operadores aritméticos. Opa, voltamos ao nosso primeiro grau. Quais são as 4 operações básicas da matemática? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Nós também podemos somar, subtrair, multiplicar e dividir em Java. Que lindo, né? Para isso nós usamos os operadores aritméticos. E pasmem, pessoal! Acabamos com os operadores unários. Vamos iniciar o estudo dos operadores binários. Os operadores binários eles têm 2 operandos. Todos os operadores aritméticos são binários. Você faz uma soma entre 2 números. Você faz uma subtração entre 2 números. Então, pessoal, soma, o operador é o mais. E nós temos aí uma sobrecarga de operadores. Veja que lindo. O maisinho ele pode ser utilizado tanto como um operador unário, que é aquele lá que a gente aprendeu logo no comecinho da aula, que não faz nada, e pode também ser utilizado como um operador binário para fazer soma, com 2 operandos. Soma é o mais, subtração é o menos, sobrecarga de operadores de novo, multiplicação é o asterisco e divisão é a barra. O detalhe é que essa divisão é inteira, ela não leva em consideração o resto. Se você divide 3 por 2, o resultado é 1, não é 1,5. Além das 4 operações básicas, Java tem mais um operador, o operador de módulo, que é o porcento, pessoal, é o porcento. O que é que o operador de módulo faz? Ele pega o resto da divisão do primeiro operando pelo segundo. Vamos ver aqui na prática. Linha 1, nós temos o inteiro x, ele recebe 2. Linha 2, nós criamos o inteiro y e ele recebe o resultado da expressão x vezes 2 mais 5. Quanto é x vezes 2 mais 5, pessoal? Quanto é 2 vezes 2 mais 5? 2 vezes 2 é 4, mais 5, 9. Y recebeu 9. E na terceira linha temos int z igual a y%x. Z recebe o resultado da expressão y%x, o resultado da operação y%x. Quanto é y? 9. Quanto é x? 2. Quanto é 9 dividido por 2? 4 e o resto é 1. Então, z recebe 1. O operador porcento é o módulo, é o resto da divisão do primeiro pelo segundo. Agora o negócio está começando a ficar legal. O que são operadores de igualdade e de desigualdade, pessoal? São operadores que vão avaliar os seus 2 operandos. Se eles forem igual ou não, eles irão retornar um boolean com o resultado. No caso do operador de igualdade, ele vai retornar true se os 2 operandos forem iguais e false se eles forem diferentes. Já o operador de desigualdade é o contrário. Ele vai dizer que é false se os 2 forem iguais e true se os 2 forem diferentes. O grande detalhe aqui é que a gente está trabalhando com tipos primitivos, com literais. Se a gente for comparar objetos, a história é diferente. A gente vai ver mais à frente nessa aula, quando a gente começar o nosso estudo de orientação a objetos. Tenha calma. Vamos aí ao nosso código lindo e maravilhoso. Primeira linha, criei um boolean x e disse que ele é true. Segunda linha, criei um boolean y e disse que ele é true. Terceira linha, eu vou atribuir no boolean z o resultado da operação x, ponto de exclamação, igual a y. X é diferente de y? Não, eles são iguais, porque ambos são true. Então, o resultado é false. Beleza? Se x fosse true e y fosse false, aí z receberia true. Se x fosse 2 e y fosse 4, z receberia true. Na quarta linha, criamos um boolean a e estamos dizendo que será atribuído nele o resultado da operação x igual a y. E x igual a y vai ver o quê? Se x é igual a y. X é igual a y é porque ambos são true. Então, o a recebe true. Aqui vale a pena
a gente já falar para vocês o seguinte, vocês estão vendo igual, o operador igual, que a gente vai falar mais dele já já, mas a gente está usando desde o comecinho que apareceu o código aqui, que é o operador de atribuição, e temos igual, que é o operador de comparação, é o operador de igualdade. É normal, na hora que o programador novato está digitando seu código, na hora que ele quiser fazer uma comparação, ele colocar só um igual, porque está na cabeça dele que se eu estou vendo que x é igual a y, só preciso de um igual. Mas não, é diferente. Quando o operador igual é o operador de atribuição, o operador igual é o operador de igualdade, que vai comparar os dois lados, os dois operandos. Beleza, pessoal? Operadores relacionais. Operadores relacionais. Os operadores relacionais realizam comparações e retornam true ou falso de acordo com os valores dos operandos. É a coisa mais comum que você vai fazer quando estiver programando em Java é colocar pedaços de códigos que só serão executados se algumas condições foram alcançadas. Voltando ao nosso querido operador de igualdade, que a gente acabou de falar, você só vai querer que o usuário entre no seu sistema e que os códigos relacionados ao sistema sejam executados se a senha que aquele usuário colocou na hora que deu login foi igual à senha que está armazenada. Você vai precisar fazer essa comparação para saber se deixa o cara ir ou não para dentro do seu sistema. Com os operadores relacionais a coisa é mais ou menos parecida. Se o cara colocou uma idade e ele está preenchendo o cadastro e ele tem que ser maior de idade, ele colocou 16 na idade dele, você vai fazer a comparação. A idade que ele colocou é maior do que 18? Não. Então vai aparecer uma mensagem de erro. Se for maior do que 18, ele vai poder continuar a preencher o cadastro dele. Então, você faz muita comparação, você utiliza muitos operadores de igualdade e desigualdade e os operadores relacionais. O instance off a gente vai ver mais à frente. Coloca aí standby. Vamos ao código, veja que lindo, ó. Primeira linha, criei um inteiro x e diz que ele é 5. Segunda linha, criei um inteiro y e diz que ele é 2. Terceira linha, cria um boolean z e diz que ele vai receber o resultado da operação x é maior do que y. Como 5 é maior do que 2, z recebe true. Abrindo parênteses aqui, pessoal, como a gente está brincando aqui, a gente está aprendendo, eu estou usando o resultado das operações dos operadores relacionais e de igualdade colocando em variáveis booleanas. Na prática, a gente vai utilizar comandos como o if, o while, o for, que tem blocos de código dentro, mas que só serão executados se essas expressões forem verdadeiras. Se a comparação realizada for verdadeira. Por enquanto, a gente está jogando no boolean, porque a gente está brincando aqui. Quarta linha, boolean A vai receber o resultado da expressão x é menor ou igual do que y? Não é. X é maior do que y. 5 é maior do que 2. Então, o A recebe false. Operadores condicionais, pessoal. Nós temos 3. O i, o ou e o pontinho de interrogação que você vai ver já já. O operador i, que é representado em código Java por 2i comercial, como eu estou usando a fonte Trebuchet, fica esse i parecendo um et, aí, um i meio estranho, mas olha lá embaixo no código, nós temos 2i comerciais. Com o operador i, ele vai retornar true apenas se ambos os lados forem true. Então você só pode usar o operador i com operandos do tipo boolean. Uma literal do tipo boolean, uma expressão de comparação com um operador de igualdade, um operador relacional, uma variável booleana e por aí vai. Então, o operador i só retorna true se ambos os operandos forem true. Você está lembrado lá da sua lógica que você aprendeu na sua faculdade? Lembra lá, né? O izinho, verdadeiro com verdadeiro, retorna verdade. Agora, verdadeiro com falso ou falso com verdadeiro e falso, tudo retorna falso. Já o operador OU, que é representado em Java por meio dos dois pauzinhos em pé aí, ó, não tem outra forma de falar, são dois pauzinhos em pé, ele vai retornar false apenas se ambos os operandos forem falsos. Lembram lá da lógica? Verdade ou verdade, resultado verdade. Verdade ou falso ou verdade, é verdade. E falso ou falso, é falso. Então, o i só vai retornar true se ambos os lados forem verdadeiros. E o ou só vai retornar falso se ambos os lados forem falsos. Então, vamos ao código. X é igual a 5, y é igual a 2... E na terceira linha estamos criando o boolean z e dizendo que ele vai receber o resultado da expressão x é maior do que y e x é diferente de y. Isso é verdade, porque 5 é maior do que 2 e 5 é diferente de 2. Verdade. Boolean A, quarta linha, vai receber o resultado da expressão
x é menor ou igual a y, ou x é menor do que y, como x é maior do que y, ambos os lados são falso, e o resultado dessa expressão é false, é o que será armazenado em A, false. O detalhe, pessoal, o detalhe muito importante é o seguinte, o i ele só vai retornar true se ambos os lados forem true. Então, na hora que a minha máquina virtual Java está analisando esse código, está executando esse código, se ela ver o resultado do primeiro operando e ele for false, ela vai esquecer o que está depois do i, o que está na segunda operação, porque se o primeiro já é falso, o resultado é falso, entendeu? Então, se a primeira expressão, se o primeiro operando for falso, o segundo operando não é executado. O Java passa direto e já retorna falso na expressão. Com o ou acontece o contrário. Se a primeira expressão for verdadeira, Java não vai avaliar a segunda expressão, porque não importa se uma já é verdade, o resultado do ou é o true.